Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, diretamente do nosso encontro de Homens Batista Nacional. E nós queremos convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 10, 11, 12 e 13 do profeta Jeremias. Então, abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura. Capítulo 10. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam um bosque, um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só te pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem uma prata estendida de taças e ouro de ufaz, trabalho de artífice e de mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul, celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desse céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são e obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitadora da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora como uma funda os moradores da terra, e os angustiarei, para que não venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa dor. E eu havia dito: certamente isto é a enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó,
devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desse concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes da terra de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: Amém, Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desse concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pois que trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses. Ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviam de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Dominou-te o Senhor, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizesse ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras nas nossas mãos, às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu punirei, os mancebos morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome,
e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os contra as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se tão somente uma terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus inimigos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fieis neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança. Entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a demorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornam, e a mim clama a sua desolação. Toda a terra está assolada, porque não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde o extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estás envergonhados das suas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar o meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a me compadecer deles, e os fareis tornar cada um a sua herança, e cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Capítulo 13. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não os metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali.
E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los, inclina-se diante deles, será tal como esse cinto que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: Assim diz o Senhor Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: Não sabemos nós muito bem o que todo odre. Não sabemos todos nós que todo odre se encherá de vinho, mas tu dizes-lhes: Assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém, e falo-os-ei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeças, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando luz, ele a mude em sombra da morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dizia o rei e a rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato das vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disserdes ao teu coração: por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer bem, sendo ensinados a fazer o mal, pelo que os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois se esqueceste de mim e confiaste em mentiras, assim também eu descobri as tuas fraldas até ao teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo os capítulos 14, 15, 16 e 17 do livro do profeta Isaías. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele assim o permitir.